Ótimo. Bom, então nós vamos nos preparando para começar com a nossa segunda aula de estudos da mediunidade. O pessoal que assistiu a primeira aula foi fazendo comentários, perguntas, e foi uma coisa bem legal. Hoje eu vou trazer para nós os quatro primeiros capítulos do livro dos médiuns. Então, nós não vamos ler, que fica muito cansativo, mas eu separei tópicos mais importantes dos quatro primeiros capítulos para a gente discutir, né? Então, antes da gente começar, vamos fazer a nossa prece, né? Para que a gente consiga sintonizar e envolver todos os nossos colegas, né? Nesse momento de estudo. Eu vou lembrando e pedindo para quem for entrando, por favor, deixar o fone no mudo para não correr risco, né? Boa Isso já noite, tem. Boa noite, Mara. Tá boa, minha querida? tudo bem? Graças a Joia. Deus, tudo ótimo. Feliz que você está aqui. Ah, eu também. Estou aqui ativando o mudo, né? Só para a gente poder conversar durante a aula. Quem precisar falar comigo, basta ativar novamente, tá? Então vamos fechar os olhos e trazer a nossa consciência para aqui e agora, tomando contato com o nosso corpo através da respiração. E assim, neste momento, a gente pede permissão à equipe espiritual que nos assiste, em nome do Cristo, em nome do trabalho do bem e da luz, para iniciarmos esta noite de estudo. Que cada um de nós e cada lar aqui representado, e até mesmo os colegas que estão participando conosco e que não vão assistir a aula ao vivo, e todos aqueles que nos assistirem depois pelo YouTube, recebam as bênçãos, as graças, a proteção, a intuição e a inspiração, para que os ensinamentos possam produzir luz em nossa consciência, para que os ensinamentos possam nos tornar instrumentos mais capacitados, mais dóceis, mais de acordo com o propósito divino, para que se cumpra a profecia do bem se instalar na terra, que sejamos instrumentos de paz e de consciência para tudo e todos com os quais convivemos no nosso dia a dia. Que Jesus abençoe a FEFA, que está permitindo esses momentos, né, tão gostosos, abençoe seus dirigentes e seus trabalhadores, e cada casa, cada trabalho representado aqui por todos nós. Que estejamos em paz, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, deixa eu só mudar a minha tela. Ótimo. Meninos, então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos hoje, né, formatar a nossa segunda aula, seguindo um pouquinho o roteiro que Kardec nos deixou do livro dos médiuns, né? Lembrando que este estudo não é um estudo unicamente espírita, mas espiritualista. Nós temos o Kardec como base, porque foi ele quem nos codificou estas leis espirituais com mais profundidade. Mas muitas e muitas outras correntes e vertentes do pensamento tratam destes assuntos, às vezes com nomenclaturas diferentes, às vezes com algumas interpretações diferentes, e vez por outra nós vamos fazer alusão a outras correntes que falam da mediunidade, que falam desta comunicação entre os mundos, para que a gente amplie o nosso saber, né? Eu acho isso muito importante. Bom,
No capítulo 1, né, a primeira pergunta que Kardec fez, né, o primeiro tema foi: há espíritos? Lembrando que Kardec viveu numa época, né, e que na Europa, na França, no momento do iluminismo, no momento em que o racionalismo estava tomando conta quase que totalmente do mundo ocidental. Então, esse questionamento de Kardec era extremamente pertinente para aquele momento da Europa. Mas eu queria trazer aqui, né, voltando na história um pouco, de que as informações, as citações da presença dos espíritos sempre houveram por todo o contexto histórico, em todas as religiões, em todas as civilizações que temos notícia no nosso planeta. Fez sentido para a humanidade naquele momento, porque estávamos no momento em que o racionalismo imperava, né? Mas no decorrer da história, não é nem que se perguntar se há espíritos ou não. Mas eu queria fazer com vocês um trabalho contrário. Kardec estava partindo do ponto de uma sociedade extremamente materialista e racional, querendo provar que haviam os espíritos. A gente não precisa perder esse tempo aqui entre nós, né? Até quem me escuta, mesmo que não esteja no grupo diretamente, se buscou este assunto é porque sabe que há espíritos. Mas a gente às vezes sabe dentro de um saber racional. Mas eu queria agora trazer um saber emocional e um saber de consciência para esta primeira questão que Kardec nos trouxe. Vamos nos colocar no papel de espíritos. Vamos brincar? Vamos usar o nosso imaginário? Estamos todos aqui desencarnados neste momento. Em algum lugar, os desencarnados hão de viver, porque todo mundo que é espiritualista e todo aquele que é cristão e espiritualista acredita que existe algo depois da morte. Se existe algo depois da morte, nós que estamos agora, neste momento, com a nossa consciência na situação de estarmos desencarnados, estamos em algum lugar. E esses milhares e milhares e milhares de seres que existem na Terra, né, esses bilhões de almas que habitam a Terra, estão em algum lugar. Ou eu sou materialista e acredito que não tem nada depois da morte, acaba todo mundo, morreu, deixou de existir, ou eu acredito que existe, e se existe, estão em algum lugar. E esse algum lugar, né, é toda a estratosfera do planeta, sem falar naqueles que às vezes saem do planeta, né, e que precisam permanecer vivendo. E a vida pressupõe ter experiências. Então, os espíritos, nós, na situação de desencarnados, continuamos a ter experiências. Como nós partimos do pressuposto de que não há separação entre matéria e espírito, apenas uma alteração do estado de consciência, é justo pensar, é lógico pensar que o espírito que esteja habitando uma região fora da matéria, ou fora da matéria do ponto de vista da matéria densa da terceira dimensão, que ainda é matéria do lado de lá, né? Ele consegue e precisa, e é justo, e é necessário, e é muito, muito mais constante do que o que a gente pressupõe. Queridos, tem alguém com o microfone aberto? Deem uma olhadinha, por favor. Quem tiver, clica aí para fechar. É justo que esta comunicação aconteça, não é? Então, estamos num plano e podemos nos comunicar com outro plano. E esta comunicação, ela é constante. A capacidade de perceber e de dar passagem a esta comunicação é o que nós chamamos de mediunidade. Então,
partindo do pressuposto de que nós, encarnados, estamos apenas habitando um corpo físico, mas que o que somos na realidade, somos um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, imortal, e colocado numa condição de evolução constante, porque, segundo lá nós vimos lá no Livro dos Espíritos, não há a involução, pode haver uma estagnação do processo, mas de uma evolução constante, não é? Nós nos comunicamos e nós fazemos é, uma troca de informações. Olha, a Neuza está nos avisando aqui que a Jane, deixa eu só ver rapidinho, a Jane e a Maria Inês estão com microfones abertos. Deixa eu ver se eu consigo fechar por aqui. Eu não estou, deixa eu abrir. Jane e Maria Inês, se estiverem me ouvindo, parece até que parou. Então, ok. Obrigada, viu, gente? Obrigada de ter avisado, Neuza. É, Então, este princípio inteligente é o que a gente chama de espírito. São os espíritos, somos nós fora da matéria. Quando a gente está na matéria, estamos num corpo, numa personalidade. Quando a gente sai da matéria, nos tornamos espíritos ou voltamos a ser, porque o que nós somos? Nós somos espíritos, que às vezes ocupamos corpos, não é assim? E essa troca de informações é constante. Kardec, lá no livro dos médiuns, ele fala muito sobre o como combater, como rebater as pessoas que não acreditam nestes fatos. Eu acho que nós não podemos perder tempo com isso agora, porque nós já passamos dessa fase, não é? Quase 200 anos depois de estudo, nós já não estamos aqui preocupados mais em provar que há espíritos, mas precisamos trazer sim a consciência de que somos espíritos, que estamos num corpo e não o contrário. Porque quando chega a hora da passagem, da volta para casa, que a gente chama de morte e que fazemos toda esta, sabe, esta coisa tão assim em torno da morte, precisamos falar mais da morte, né? Quando a gente tem a certeza racional e a certeza emocional de que somos um princípio inteligente, que ora habitamos um corpo e ora estamos fora da matéria. Aí dá aquela certeza e aquela tranquilidade para darmos continuidade na nossa vida e para termos a certeza de que os nossos entes queridos também dão continuidade às suas vidas, não é? Uma outra coisa muito importante dentro deste capítulo, para nós que estamos estudando mediunidade, que é importante trazer, é que, gente, eu quase morro de rir quando chegam para mim médiums que morrem de medo de espíritos. Como? Se somos espíritos, né, em estados de matéria, de consciência alterados, né? Então, ter medo de espíritos é como ter medo de pessoas. Porque os espíritos são pessoas que, como nós, estiveram na matéria um tempo e agora estão fora dela e depois vão voltar. E como pessoas, os espíritos têm suas experiências, algumas boas, algumas más, com sofrimento, com alegria, com aprendizado, não é? Tem dor de barriga quando estão encarnados, vivem amores, fazem sexo, comem, têm medo, têm dúvidas. Aí desencarna, não é porque desencarnou que vai se tornar aquilo que nunca foi. Quando nós desencarnamos, nós continuamos a ser exatamente como somos, com o agravante de que a nossa consciência amplia pela ausência do cérebro físico, que limita a nossa consciência, limita muito a nossa consciência.
Mas o caráter, né, os valores, as verdades, o jeito de fazer, de ser, os gostos, né, as tendências permanecem. Então, quando nós dizemos que há espíritos, é importante entender que há espíritos que foram encarnados e que tiveram experiências como todos nós. E daqui um pouquinho nós estaremos desencarnados e continuaremos a ser exatamente como somos hoje, com a consciência ampliada. Então, não é porque morreu que virou mentor, né? Não é assim que funciona, né? A ascensão, o acréscimo de conhecimentos vai nos tornando cada vez mais conscientes, mais lúcidos desse processo. Então, para nós que estamos estudando a mediunidade, é fundamental que primeiro tenhamos certeza absoluta, não é, da existência da vida após a morte. Certeza absoluta da possibilidade desta comunicação entre os seres humanos que estão em estados vibratórios diferentes. E a certeza absoluta de que os espíritos são pessoas, que alguns tratam, eu vejo muitos médiuns, nossa, eu morro de medo de ver, morro de medo de ouvir. Ai, meu Deus, se o espírito falar através de mim, medo de quê? Vocês estão com medo de conversar comigo? Não, muitos aqui não me conhecem, né? E, no entanto, eu estou falando virtualmente com vocês. A comunicação com os espíritos não é diferente disso, né? Assim como eu sou uma pessoa que vivo todas as experiências de qualquer pessoa no planeta, né? Com as dificuldades normais de toda mulher, mãe, essa coisa toda, os espíritos que conversam conosco também tiveram suas experiências na matéria. Alguns aprenderam muito e alguns já estão um pouco mais conscientes do seu papel enquanto, né, trabalhadores do Cristo e têm muitas orientações para nos passar. Outros não. Outros ainda estão como qualquer um de nós, ainda com a consciência presa no plano material, nas mágoas, nas dores, né? Como seres humanos, tem seres humanos mais conscientes, outros menos conscientes. Então, para nós, dentro desse estudo da mediunidade, eu achei muito legal começar com essa consciência, porque uma coisa é saber, outra coisa é ter certeza. E não dá para a gente exercer mediunidade sem trabalhar estes conceitos muito bem trabalhados dentro de nós, tá? Então, fica aí esse ponto para reflexão. Se alguém quiser me interromper a qualquer momento, fazer qualquer pergunta, basta habilitar o microfone. Eu acho que a aula tem que ser dinâmica, vocês podem se colocar quando quiserem, tá bom? Vamos então para o capítulo 2, que é muito interessante, que parece que é um tema que já está, digamos assim, super falado, super trabalhado, mas não é verdade. Eu que convivo com muitas pessoas em processo, às vezes, de descobrir a mediunidade, e até mesmo médiuns já atuantes que ainda confundem os conceitos sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Então, Kardec trouxe no capítulo 2 isso. O título é O Maravilhoso e o Sobrenatural. Nós lidamos, né, e a gente é comum a gente escutar este termo de fenômeno espírita, né? Vocês já com certeza já ouviram isso. Fenômeno espírita são o quê? São os fenômenos que envolvem espíritos desencarnados, que envolvem esta comunicação entre as dimensões diferentes. Mas algumas vezes nós temos isso no sentido de maravilhoso, a falta do conhecimento traz isso para o campo do maravilhoso. O que é o campo do maravilhoso? É o campo da superstição, é o campo da achança, é o campo da fantasia, é o campo daquilo que não coloca a verdade baseada na ciência, na razão. Não é? Então a gente leva como se, nossa, um fenômeno maravilhoso, um copo andou, né? Uma folha caiu, um médium pintou lá, fez uma pintura mediúnica com duas mãos ao mesmo tempo,
com quadros totalmente diferentes, né? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente acaba levando para a área do maravilhoso. E isso muitas vezes, gente, afasta pessoas da doutrina ou mantém as pessoas presas apenas no fenômeno, né? Apenas naquilo que encanta os olhos, que enche os ouvidos, que satisfaz as necessidades do ego. E a gente esquece de que a proposta dos espíritos é uma proposta de evolução e de consciência. Então, nós não temos que ficar presos. Claro que o fenômeno nos encanta, né? Uma vez eu estive num show com não é o Luiz Gaspareto, não, é o irmão dele. Nossa, eu esqueci o nome dele agora. O irmão do Luiz Gaspareto, que é médium musicista. E ele fez uma interpretação de vários cantores, Clara Nunes, Tim Maia, Raul, que eu amo Raul. E foi uma coisa tão impressionante, que enche as vistas, que encanta, não é? A nossa parte da personalidade. Gente, alguém com o microfone ligado. Deixa eu tentar ver se eu consigo desabilitar aqui. Alguns aqui, que às vezes a gente está em casa, e em casa tem barulho, né? Não tem como. Então, quem for entrando, eu acho que eu já pus todo mundo no, no coisa. Então, vamos lá. Então, gente, essa parte do fenômeno, não é? Ela é legal, não? A gente sempre vai se encantar com essas coisas, mas nós, médiums, que estamos aí desenvolvendo as nossas habilidades psíquicas, né? Precisamos ficar atentos aos fenômenos, porque o fenômeno, quando é produzido no ambiente de paz, de luz, com um propósito do bem, ok, é maravilhoso, mas às vezes os fenômenos podem ser produzidos para nos tirar a atenção, para tirar o foco. Podem ser produzidos muitas vezes para nos enganar. Por quê? Não é só espírito superior que produz fenômeno. Quem dera que fosse. Os espíritos inferiores produzem fenômenos. Nós vamos falar isso quando a gente chegar na parte sobre o ectoplasma. Vai chegar um momento que nós vamos falar desse assunto. Mas eles também têm essas habilidades de manifestação e de plasticidade de seus perispíritos para se apresentarem para nós no formato que eles quiserem. Muitas vezes falando de coisas belíssimas, amor, não sei o que, não sei o que. Se a mente está presa no fenômeno, no maravilhoso que Kardec falou, a gente perde a essência. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso e não deixarmos nos enganar, nos encantar excessivamente pelas coisas, mas sim procurar os fundamentos, a coerência com o evangelho, a coerência com a fraternidade, a coerência com os valores éticos e morais das comunicações dos fenômenos, ok? Muito cuidado. E nesses tempos em que nós estamos, em que a mídia, em que nós temos também toda essa. A gente está vendo, né? Essa questão das fake news, que o povo pega o rosto de um, põe no corpo do outro, bota num outro lugar do outro. Isso aí, gente, acontece no plano espiritual. Essas fake news muitas vezes são produzidas espiritualmente, né, para enganar, para ludibriar, para distrair, tá bom? Então, dentro do campo maravilhoso, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nesses tempos que estamos atravessando. E o sobrenatural, que em alguns momentos eles se confundem, maravilhoso e sobrenatural, mas precisamos entender a palavra, a etiologia da palavra sobrenatural, ou seja, acima da natureza, para além das leis naturais.
E aí entra aí uma questão da gente conhecer o mínimo de leis naturais para poder entender os fenômenos, né? É, tudo aquilo que a gente chama de milagre, ou que não é entendido. Então, Jesus multiplicou os pães, andou sobre a água, não é? Transformou água em vinho e uma série de outras coisas. Nós chamamos de milagre por não termos ainda referências de conhecimento dentro da ciência que nos explique os fenômenos. Hoje, nós já estamos nos aproximando cada vez mais desse conhecimento, principalmente com o advento da física quântica, da antimatéria e de todas essas situações que a maioria de nós ainda entende pouco, mas que já sabemos que existe e que torna esse entendimento possível. Então, veja, sobrenatural, ou seja, além das leis naturais, que vai além do nosso conhecimento das leis naturais, é diferente do maravilhoso, né? Por exemplo, Jesus andar sobre as águas, dentro desse conceito de maravilhoso, aquilo que é fantasioso, que é supersticioso, ele não era real. Jesus podia fazer isso por quê? Porque ele controlava a densidade da matéria do seu corpo físico, né? Como Jesus, tantos outros, né, tiveram aí esse fenômeno da levitação, Santa Teresa de Ávila, é, aí vários outros que levitaram, né? Então, isso é o quê? Isso é um controle mental que ativa o quê? Um afastamento das moléculas do corpo físico e do corpo espiritual, que traz aí uma leveza. Então, antes era maravilhoso no nosso entendimento, ou até sobrenatural. Hoje, com a ciência, a gente já vai entendendo que isso é explicável. Porque, na verdade, queridos, tudo é explicável. Até esses fenômenos maravilhosos. Encanta mais o maravilhoso quanto menos conhecimento a gente tem. À medida que vamos aprendendo, o maravilhoso sai do patamar aí de superstição, né? Tiramos a parte fantasiosa, romântica e aprendemos a ver com os olhos da lucidez. Mas enquanto a gente não adquire essa capacidade completamente, porque é processo, né? Nós podemos minimamente ter como norte para nós médiums não cairmos nesses enganos, nessas fantasias, nessas coisas que podem nos confundir. O que que nós temos como norte, como referência de segurança? Jesus. Jesus é o nosso norte. Jesus é o nosso norte, o amor é o nosso norte. Qual é o objetivo de tal fenômeno? Ele está ensinando alguma coisa? Ele está agregando alguma coisa? Ele está acolhendo pessoas? Ele está contribuindo para o crescimento? Se sim, ok, vamos estudá-lo e vamos prestar atenção. Qual o conteúdo desse fenômeno? Ele é bacana? Ele está trazendo paz ou ele está trazendo discussões, né? Está trazendo aí problemas. Então, esses conteúdos vibratórios e filosóficos, né, e afetivos é que vão dar para nós a certeza de não estarmos sendo enganados pelo maravilhoso e pelo sobrenatural. Eu vou repetir mais uma vez, porque isso é muito importante dentro de um grupo que está estudando mediunidade. Espírito inferior, espírito das trevas, produz fenômenos incríveis. Não lhes falta nem inteligência e nem capacidade. Então, cabe a cada um ter os seus parâmetros de comparação. E qual é o parâmetro principal? O amor. Jesus. Né? O que que o Cristo veio nos ensinar? Qual o teor, né? Lá no livro A Gênese, nós vamos acabar chegando no momento de estudar os fluidos, né? Kardec fala muito sobre isso. Ele fala assim: é pela qualidade do fluido
que você consegue perceber se a comunicação ela é verdadeira ou não, se ela é qual a classe de espíritos ou qual a classe da produção dos fenômenos que está acontecendo ali, tá bom? Então nós vamos ficar com esta reflexão para o capítulo 2, né? O maravilhoso e o sobrenatural. Ok, gente? Isso é muito sério isso que eu estou falando, porque olha, tem muita gente de bem, né? Muita gente, às vezes de boa vontade, excelentes médiuns, que se comprometem karmicamente, porque ficam aí iludidos e atrás, né, de fenômenos e esquecem que a base é o amor, né? A base é o desenvolvimento. Se não servir para desenvolver só para achar bonito, não nos interessa. Não mais no século XXI. Isso até teve uma importância muito grande lá no século XIX e em outras situações. Mas nós, hoje, tanto tempo depois, tanto tempo estudando Kardec e vendo essas coisas acontecendo, não podemos mais dar esse tipo de escorregada, né, nos ater e ficar reféns, né, dessas pirotecnias espirituais e materiais, porque essas ilusões podem ser provocadas sim por fenômenos da matéria. Então, por favor, muito cuidado. E daqui para frente, né, nesse período de transição planetária, essas situações serão cada vez mais frequentes e vai ser cada vez mais necessário que nós, médiums, saibamos separar e discernir sobre a natureza das manifestações, ok? Vamos com atenção. Capítulo 3. Capítulo 3, gente, é muito interessante, ele fala sobre método. O que método? Kardec está começando a discorrer sobre a educação mediúnica, como nós, né? Estamos aqui no início do nosso estudo. Então, Kardec fez uma proposta de lermos as obras numa determinada sequência. Eu vou falar aqui da sequência, tá? Do que significa cada obra. Mas eu, Sheila, particularmente, e como professora, né? Porque assim, uma coisa era a educação do século XIX, ou nós tínhamos até uma contagem de tempo diferente da que temos hoje. Hoje, agora, no século XXI, o nosso tempo literalmente reduzido, a gente envolvido com tantas tarefas, com tantas coisas. Se a gente for pegar todas as obras que Kardec recomendou e ler cada uma delas do começo ao fim, a gente não termina nessa encarnação. Então, eu acho que é importante que a gente tenha o conhecimento do que cada obra fala, e é isso que eu quero trazer hoje. E à medida que os assuntos forem aparecendo, à medida que os nossos questionamentos pessoais forem surgindo, a gente sabendo onde procurar as respostas, a gente já pode ir nessas obras. Não estou dizendo para não lê-las do começo ao fim, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que na impossibilidade, na dificuldade de tempo, de disciplina, não é? Aí a gente pode usar este recurso. Vou buscar o assunto tal na obra tal que fala disso, né? Então, isso favorece bastante. Então, eu vou até abrir aqui na página que eu marquei, porque aqui é um assunto, eu não saberia dizer com as palavras tão corretinhas como está, sugerido aqui, né? Então, vamos lá, falando sobre o método na página 47. Então, tá aqui. Todo ensino metódico deve partir do conhecido para o desconhecido. Olha, Paulo Freire fala sobre isso também, né? Vamos entender o que a gente já sabe, não é? Aquilo que a gente domina de alguma forma e vamos aprofundando a partir dali. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e tratai, antes de tudo, de convencê-lo pela observância da própria matéria, de que há nele alguma coisa que escapa às leis da matéria.
Numa palavra, antes que o torneis espírita, cuidai de torná-lo espiritualista. Gente, isso aqui é muito importante para nós. Por quê? Porque nós temos a nossa família, temos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos colegas de trabalho, e às vezes a gente quer mostrar as verdades espíritas, né? Que a gente fica ansioso, nossa, estou fazendo um curso, estou frequentando uma casa, estou não sei o quê, mas aí às vezes a nossa abordagem, né, não é adequada, porque a gente parte daquilo que eles não conhecem, nunca ouviram falar, e não faz sentido para eles. Mas se você parte daquilo que é atenção, por exemplo, para uma criança, você vai partir do universo infantil, né? É, tem uma música que foi uma música mediúnica, ela foi do Pixinguinha, foi uma musicista lá de São Paulo, Marisa, não me lembro o sobrenome da médium, né? Que tem um refrãozinho que eu guardei, que é muito interessante. Ele fala assim: não se ensina crianças contando historinhas a conhecer Jesus. Não se ensina ao letrado através da ciência o caminho da luz. Não se aprende a servir ao nosso mestre amado, amando nosso irmão. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho é com samba canção. Pois ao malandro velho se ensina o evangelho, é com samba canção. Não é lindo? Ai, é lindo. Maravilhosa. Eu não lembro a música toda, mas o refrão eu guardei. E é isso que Kardec está querendo dizer aqui. De acordo com quem você está conversando, e até mesmo de acordo com a sua necessidade de aprendizado, com as suas crenças. Por exemplo, tem gente que conhece a doutrina pelo viés dos romances, né? Eu tive essa fase. Outros conhecem a doutrina através do estudo científico, filosófico. Outros querem conhecer a doutrina na prática. Tem gente que o negócio deles é receber espírito e ir para a reunião mediúnica e é só isso que importa. Tudo bem, desde que lá se fale nas leis, lá se estude, né? Tem gente que não gosta de pegar um livro e ler. Então, a gente precisa descobrir primeiro em nós o que que funciona para a gente, para que você não se desestimule no meio do caminho, não é? E depois descobrir no outro, nas pessoas que você ama, naquele amigo que às vezes está precisando de uma palavra, está precisando de um ensinamento, de um conhecimento. Então você fala assim: nossa, vai ler o livro dos Espíritos. Aquilo não vai fazer o menor sentido para ele, vocês entendem? Então, conheça essa pessoa. Para algumas pessoas, vocês indicam os livros da Zíbia, que é bem, né, assim, bacana, mas bem para pessoas que estão iniciando na doutrina, que não têm um conhecimento muito profundo. Para cada um, conforme aquilo que ele dê conta. E Kardec falou. Só que antes e acima de tudo, mais importante do que ser espírita é se tornar espiritualista. O que que é a pessoa espiritualista? É a pessoa que não só acredita, mas que tem certeza na existência da alma. Olha, no capítulo anterior, Kardec falou que há espíritos, então eu tenho que ter certeza disso. Segundo, ele fala, torne-se espiritualista, ou seja, eu sei que existe um outro plano que interage com esse, não é? Que é sobreposto a esse, que não é em outro lugar, mas é onde nós estamos de uma forma sobreposta, não é isso? Para que a gente consiga fazer esse intercâmbio. Então, assim, eu achei genial esta classificação que Kardec deu para a gente pensar. Vamos ao método que o nosso querido propôs, né? Kardec era um cientista, né, gente? Era impossível que ele não propusesse um método, um método de estudo. Então, primeira coisa, o que é o espiritismo, né? Então, primeira coisa para a gente começar a ler. Quem não sabe nada de espiritismo, Kardec sugeriu ler um livrinho, é uma brochura, é um livrinho bem fininho, mas muito interessante,
que traz conceitos espíritas. Depois vem o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, gente, conseguiu compilar nele toda a base da doutrina. Você pode até não querer estudar o resto, mas se você estudar profundamente o Livro dos Espíritos, lá tem todos os conteúdos. As outras obras vieram complementar e aprofundar tudo que está no Livro dos Espíritos. Em seguida, a gente pode estudar o Livro dos Médiuns, que é o caminho. Para quem que se destina o Livro dos Médiuns? Para quem está querendo conhecer a mediunidade. Pessoa não quer estudar mediunidade, ela não se considera médium, ela não quer trabalhar com isso não é foco do interesse dela. Você vai sugerir ou você vai ficar lendo isso para quê? Vocês entendem isso? Aí vem a orientação da Revista Espírita. Quando Kardec escreveu o Livro dos Médiuns, ele ainda não tinha escrito nem o Evangelho, nem a Gênese, né? Então, ele recomendou o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Não sei se vocês já ouviram falar ou se conhecem a Revista Espírita. A Revista Espírita, Kardec escrevia semanalmente ou quinzenalmente, durante, acho que foram 8 anos de Revista Espírita. Gente, é conteúdo demais. E hoje nós temos a Revista Espírita na internet. Pode repetir o primeiro livro? Tá. O primeiro livro é O que é o Espiritismo? Tá? Foi escrito por Kardec. O segundo livro, o Livro dos Espíritos, que contém a doutrina completa. É muita coisa, são mais de são 1.500, acho que 1.500 perguntas que Kardec fez. Depois ele sugeriu o Livro dos Médiuns para quem quer estudar mediunidade. Em seguida, a Revista Espírita, que é a Revista Espírita, gente, o meio espírita fala tão pouco nela, mas Kardec ali, ele se esmerou, ele relata fatos, pesquisas, casos, artigos assim incríveis. E tem a Revista Espírita em PDF na internet, e nós podemos adquirir a Revista Espírita como é que fala? Em forma de livro, né? São vários volumes. Imagina, cada ano um tantão de revista. Mas olha, é uma pena que o movimento espírita desperdice a revista espírita. Uma pena, porque lá tem conteúdos assim incríveis e que vale a pena, vez por outra, tá aí à toa de bobeira, entra na internet, lê uns trechos da revista espírita. Vocês vão ver quanta riqueza. E são artigos curtos, pequenos, para quem não curte ler um livro inteiro, não é? Leia artigos da Revista Espírita. Vocês vão ver que é um troço assim maravilhoso. Em seguida, Kardec criou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral e filosófica, não é? E ele criou a Gênese, que a Gênese, ela fala da parte científica, ele explica fenômenos, né? Inclusive, nós vamos em algum momento ter que estudar sobre os fluidos, que faz parte do estudo de mediunidade, e a gente vai se referir em vários momentos, nós faremos referência à Gênese, tá? E por último, obras póstumas que foram escritos de Kardec, que foram editados depois da morte dele, ok? Então, ele deu essa metodologia para quem quer estudar a doutrina espírita. E eu reforço aqui: você pode ir um por um do começo ao fim, ou você pode tê-los por perto, como eu tenho, por perto, e vez por outra, quando um assunto chama minha atenção, eu vou lá e pesquiso, tá bom? E o quarto capítulo, né, a quarta parte da aula de hoje, para depois nós abrirmos aí para perguntas, né, é sobre os sistemas, né? Então, Kardec chamou de sistemas os sistemas de entendimento da mediunidade. Então, eu vou novamente buscar aqui a informação no meu livro dos Espíritos, né?
E é muito interessante, a gente precisa ressaltar e contextualizar que isso foi escrito finalzinho do século XIX, né? No momento em que estávamos aí descobrindo esses fenômenos, né? Não que eles não existissem antes, eles sempre existiram, mas nós, no mundo ocidental, com esta leitura científica, e nessa organização metodológica, Kardec foi o primeiro que falou sobre isso. Então, ele deu alguns nomes, eu não vou ficar lendo, eu só vou falar de cada um, para não, senão a aula fica chata. Quem quiser ler, está lá no capítulo 4 do Livro dos Médiuns, tá? Então, o primeiro sistema é o do charlatanismo. O que é charlatanismo, né, gente? São as pessoas que fingem a mediunidade. Fingem que estão recebendo um espírito, fingem que são espíritos superiores e, na verdade, estão apenas enganando, ludibriando e querendo aí vantagens, ou então se colocar num patamar de pessoas é importante, né? Eu sou médium. Então, isso que é o charlatanismo, né? Na verdade, é um antagonista do espiritismo. Existem charlatões, né? E existem charlatões dentro de casas espíritas, existem charlatões dentro de grupos mediúnicos, infelizmente. Aí é que eu falo da importância da gente perceber o teor da comunicação, não é? Então, o charlatanismo acaba denegrindo, não é, a imagem da doutrina dos espíritos, porque as pessoas têm uma tendência a trocar a parte pelo todo. Né? Então, um fez isso, então todos são assim. E a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O outro sistema é o da loucura, não é? A loucura, na sua maioria, falando da loucura patológica, né? A loucura, na sua maioria, é um processo obsessivo. E muitas vezes também são ressonâncias de vidas passadas que ficam fortes, abertas demais, e a pessoa começa a dizer de coisas fora de qualquer linha de raciocínio e de lucidez. Então, muitas pessoas confundem loucura com o processo mediúnico. Inclusive, até bem pouco tempo, que ainda existe isso aí. Olha, você é médium, se você não desenvolver mediunidade, você fica doido. Vocês já ouviram isso? Isso é muito comum da gente escutar por aí. Então, não tem nada a ver. Existe a loucura que é patológica, tá? E existe a loucura que é charlatanismo, que a pessoa está aí inventando coisa, dando vazão, não é? As situações, às vezes, emocionais, de querer ser importante, de querer ser valorizado. Aí começa com estes processos, tá? O outro sistema é da alucinação. O que é alucinação? É quando a pessoa é conduzida a interpretar fatos chamados sobrenaturais, ou então ela passa mesmo por uma interferência de espíritos obsessores que fazem com que ela veja, ela acha que está vendo, mas na verdade não está nesse plano. Aí a gente chama de alucinação. Gente, desidratação pode causar alucinação. Uma insolação pode causar uma alucinação, né? Vários fenômenos físicos podem levar a pessoa a estes quadros. E também fenômenos mediúnicos, né? Quando há interferência dos espíritos, fazendo com que a pessoa veja aquilo que na verdade não está ali, tá bom? Kardec deu um outro nome que ele chama de sistema do músculo estalante. É interessante, né? Porque a gente tem que levar em consideração a época em que esse livro foi escrito. Que esse músculo estalante, gente, são tentativas das pessoas explicarem os fenômenos mediúnicos como mentira, né? Então eles falam às vezes
que os músculos tremem, que a mão movimenta e que são movimentos involuntários, não é? Que isso não é real. Até mesmo sons dentro do ouvido, eles falam, as pessoas clareaudientes, né? Que aquilo é um movimento fisiológico, ou seja, as pessoas até hoje perdem tempo tentando combater o óbvio. Nós não vamos nem perder tempo com esse tipo de questionamento, porque eu pressuponho que todos que estão aqui me ouvindo querem aprender sobre a mediunidade. Eu só estou colocando o tipo de situação que nós podemos encontrar nas pessoas que não querem mesmo entender isso, tá? É, sistema das causas físicas, né? Então, nós sabemos que as manifestações mediúnicas podem promover fenômenos físicos e que nem todo fenômeno físico é causa mediúnica, né? Então, as manifestações físicas, elas demandam um movimento muito grande de um fluido chamado ectoplasma. Quando a gente for estudar os fluidos, nós vamos aprofundar no conhecimento do ectoplasma, mas podem também ser movimentos provocados pelo próprio homem. Nós vimos ao longo da história vários, como é que chama? Ilusionistas, não é? Que usam do magnetismo, que Mesmer chamou de magnetismo animal, né? Ou seja, do magnetismo do próprio fluido vital dele, corpo encarnado, né? Para fazer movimentos. A gente teve vários. Na época de Kardec, era um mágico chamado Rossini. Ele fazia um sucesso danado, né? E ele era o quê? Ele era um ilusionista, embora médium. Gente, tem um filme maravilhoso da vida de Rossini. Eu vou pegar o nome e a indicação deles, eu vou compartilhar com vocês. Que ele era um ilusionista, só que depois ele se pegou como médium, desenvolvendo um monte de coisas, e ele era contemporâneo de Kardec. Mas nós tivemos aí na década de 70 o Uri Geller, vocês lembram que entortava garfo, faca, né, essas coisas assim. E temos ainda, hoje nós temos os ilusionistas da era digital, que são muito mais perigosos e têm muito mais recursos. Então, cabe a nós, médiums, estudantes, despertando para essa realidade, um olhar atento, atento ao que é fenômeno magnético, ao que é fenômeno espiritual, não é? E ao que é puro ilusionismo, pura alucinação causada, provocada por fatores externos, tá bom? Kardec reconheceu também um sistema que ele chamou sistema do reflexo, que é reconhecida como a ação inteligente. Restava saber de onde provinha essa inteligência, né? Julgou-se que, que bem podia ser a do médium ou a de assistentes a se refletirem, como fazem as ondas sonoras, né? Eles estavam tentando de tudo para falar que os fenômenos não existiam. Mas, mais uma vez, eu falo, às vezes é fenômeno espírita, às vezes não é. E precisamos ter atenção a isso. Sistema da alma coletiva. Esse sistema, gente, já é muito interessante, porque as pessoas que acreditam nesse sistema já reconhecem que temos uma alma. Só que o que eles alegam é que o médium ele acessa a alma coletiva, ou o akasha, como no esoterismo a gente fala, né? O akasha, esse campo, a nuvem do Google, né? Esse campo de conhecimento coletivo, e as informações que ele passa não é um espírito que está passando, mas a mente dele acessando este campo. Isso era uma teoria, tá? O sistema da alma coletiva. Tinha também o sistema sonambúlico. Kardec falou muito de sonambulismo, nós ainda vamos estudar no próprio livro dos médiuns e também em obras póstumas. Kardec fala muito do sonambulismo, que é quando
a comunicação é tida como o médium entrando em contato com o próprio registro do espírito dele. Então, por exemplo, eu começo aqui dando uma comunicação em alemão. Eu, Sheila, não falo alemão. Então, segundo as pessoas que acreditam neste sistema, não seria um espírito falando através de mim, mas eu acessando alguma encarnação, algum conhecimento que eu desenvolvi da língua alemã, e no momento da comunicação sonambúlica, eu deixo esse conhecimento sair, não é? São teorias, né? Então é muito importante a gente conhecer o que que se pensa, as possibilidades. O povo pensava nestas possibilidades, né? Tem um sistema que chama pessimista, diabólico ou demoníaco. Hoje a gente vê os nossos irmãos de algumas correntes da igreja evangélica que colocam toda manifestação espírita, embora eles tenham estas manifestações dentro do segmento evangélico, mas eles colocam as manifestações espíritas como sendo demônios se comunicando, né? Espírito, só o diabo, né? E a gente vê ainda eles perdem muito tempo falando só no negativo do que no positivo. E muitos falam que isso é enganação de Satanás, que quem faz isso tem parte com demônio, enfim, não é? Então é muito interessante a gente pensar nisso. Opa, gente, aqui um aviso que minha bateria está acabando. Um segundo que eu vou ligar o carregador, tá? Me desculpem, eu não fiquei atenta a isso antes da aula. Faz parte. Então, vamos lá. Então, é isso, a gente tem que tomar muito cuidado com estas coisas, né? Resumindo, não, tem mais um sistema aqui, desculpa, eu pulei aqui. Temos mais um sistema, que é o sistema otimista. Qual que é o sistema otimista? É aquele que acha que todo espírito é bom, todo espírito é do bem, todo mundo é médium do mesmo jeito, toda comunicação é maravilhosa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é. Há espíritos bons, há espíritos maus, há espíritos que são enganadores, mas há espíritos que não têm conhecimento, fala besteira, sem a intenção de prejudicar, mas fala daquilo que ouviu falar, igual a gente mesmo, não é? Então eu ouvi minha vizinha dar um chá para não sei o quê, aí tem alguém que com uma pneumonia, eu falo, não, mas fulano falou que tal chá é bom, e aí eu acabo dando o chá e a pessoa precisava de antibiótico. Isso são situações da vida. E no plano espiritual, gente, não é diferente disso, não. Tá bom? Então a gente não pode ser otimista, porque excessivamente, né? Não falou para não ser otimista. A gente não pode achar que todo espírito é bonzinho, que todo espírito é evoluído, que todo mundo que chega aqui com um monte de palavra bonita e se dizendo mentor, que sabe tudo sobre todas as coisas. Não funciona assim. Os espíritos realmente superiores trabalham em equipes. E os espíritos superiores, eles têm especializações. Então, tem espírito especializado no sistema nervoso, tem espírito especializado no sistema, por exemplo, de comunicação, outro especializado em não sei o quê. A gente não tem esse negócio de um espírito que sabe tudo sobre todos os assuntos, a não ser Jesus. Pelo menos pressupomos que é assim. Vocês entendem? Então, esse sistema otimista, ele vem falar que a gente tem que tomar muito cuidado com com estas coisas, né? Temos que ter atenção como na vida, né, gente? A gente vê hoje assim tanto golpe pelo celular, golpe pela internet. Existe golpe porque existem pessoas que se permitem ser enganadas. E nós que estamos aqui num estudo de mediunidade,
Nós precisamos ter atenção porque todos somos passíveis de serem enganados. Não fica com essa ilusão de que tal médium experiente. Jesus, lá no Sermão Profético, ele disse assim, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, se eu não me engano, Jesus disse assim: haverão falsos cristos e falsos profetas, e se possível fosse, eles enganariam até mesmo os escolhidos. Então, se até os escolhidos são passíveis de serem enganados, quanto mais a gente. Então, a gente tem que estudar para conhecer, até para saber do que é que temos que nos proteger. Vocês entendem isso? Aí tem um outro sistema aqui que chama multiespírita ou poliespírita. Oh, gente, esse Kardec fala que todos os sistemas que passamos em revista, sem executar os de sentido negativo, apoiam-se em algumas observações, embora incompletas e mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que a houver visto apenas de um lado afirmará que ela é vermelha ou declarará que ela é branca. Ambos estarão em erro e ambos terão razão. Olha que interessante isso. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é vermelha e branca, e só ele estará com a verdade. Olha que interessante. O espírita precisa, e mais ainda aquele que está exercendo ou estudando a mediunidade, precisa seguir o exemplo de Kardec. Kardec investigava tudo, duvidava de tudo, perguntava de tudo. Tem momentos, se alguém aí já leu o livro dos Espíritos, é muito legal, que tem hora que o Espírito Verdade até perde a paciência com Kardec, porque ele faz a mesma pergunta de várias formas. O Espírito Verdade deu umas duas ou três apeladas com Kardec lá. Ele falou assim: aqui, você já perguntou isso. Olha, isso aqui eu já respondi. Mas que bom que Kardec era assim, porque ele nos trouxe um embasamento seguro. Mas nós precisamos seguir o exemplo dele e não sair acreditando em tudo que nos falam, em todo espírito que nos aparece, em toda psicografia que chega. Então, duvidar e criticar sempre. Lembrando daquela frase de Ernesto Bossano, que eu acho que tem que ser o mantra do médium. É preferível rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira, tá? Para a gente não ser aí multiespírita e poliespírita. Sistema da alma material consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, né? Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio das transmigrações sucessivas, como o álcool se depura por meio das diversas destilações. A doutrina espírita, entretanto, considera o perispírito como o envoltório fluídico da alma ou do espírito. Gente, são conceitos, tá? É muito interessante isso. Há conceitos que dizem que chama-se de alma o espírito encarnado, né? Então, tá encarnado é alma, tá desencarnado é espírito, e o perispírito é a roupagem material do espírito desencarnado. Nós vamos ter uma aula só sobre os corpos, tá? Nós vamos evoluindo, quando chegar esse momento, nós vamos falar sobre isso. Então, muito bem. Terminamos os sistemas, né? Vou só ler esse trechinho para fechar e a gente ir para as perguntas. Assim, espíritos que consideramos adiantados ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas
que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, está nos segredos de Deus. Pretender investigar com o auxílio do Espiritismo, que ainda não é da alçada da humanidade, é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente. Gente, isso é muito interessante, porque nem tudo nós temos, nem vocabulário para poder entender. Mas à medida em que nós depuramos a nossa moralidade, nós ampliamos a consciência e as respostas começam a chegar, né? Às vezes de forma direta, né? Seu campo acessando isso, às vezes de forma indireta, através dos livros que nos chegam, das comunicações, das psicografias e até vinda de outras fontes, fora do espiritismo propriamente dito, né? Mas as comunicações e as respostas só chegam quando nós estamos prontos para ouvi-las. Porque, na verdade, todas essas respostas já estão por aí, né? Como diz Jesus, veja quem tem olhos de ver. E o que é que nos coloca em condições de ver e de acessar essas respostas? O desenvolvimento da habilidade, da capacidade, do intelecto e da moralidade. Então, um passo de cada vez. Eu, às vezes, eu sou muito aflita com conhecimento. Eu falo que eu sou gulosa com conhecimento. Por mim, eu ficava assim o dia inteiro estudando e queria estudar tudo e aprender tudo, né? Eu tenho essa ânsia. Mas eu preciso responder para mim: calma, somos eternos e pela eternidade afora vai chegando. E à medida que eu for dando condições, minha mente vai acessando cada vez mais informações. Ok? Bom, queridos, o que eu tinha para trazer hoje de estudo, né, da parte teórica é essa. Eu vou abrir as janelas aqui para eu ver todo mundo. E agora eu quero deixar vocês à vontade para fazerem perguntas, para se colocarem. Eu ainda não estou conseguindo ativar aqui o todo, mas tudo bem. Quem for falando vai aparecendo para mim. Alguém quer falar? Sheila, Sim, pode falar, Mara. é muito interessante esse estudo, né? Mas é muito difícil a gente saber se é fenômeno ou não é. Isso aí até a própria pessoa que está lá trabalhando, até ela acho que ela se complica nesse sistema. Uhum. Não Não é assim? Por isso que a gente tem, Mara, que exercitar, não é? É o exercício. E esse exercício está onde? No raciocínio. E até no nosso dia a dia. Alguém está te trazendo uma notícia, alguém está te falando, ai, Mara, querida, você não lembra? Atenção, até que ponto isso é verdade? A coerência, né? O falar e o agir dessa pessoa é coerente? Qual o sentimento? Porque o nosso corpo, gente, é incrível. O nosso corpo entende e percebe essas coisas mais do que a nossa razão. Então, tem hora, não tem hora, me corrijam se eu estiver errada, mas eu tenho certeza que isso já aconteceu com todos. De vocês, às vezes, estar conversando com uma pessoa, o coração aperta, dá uma dor no estômago, dá um trem esquisito, não é? E às vezes a pessoa não está falando nem fazendo nada. O que é que você está fazendo? Você está percebendo a qualidade fluídica da pessoa. E do mesmo jeito que é nas relações no plano material, assim também é nas relações é, no plano espiritual. Isso pode acontecer da gente nas comunicações mediúnicas, ok? Então, observa o corpo e observa se há coerência na comunicação, tá? entendi. Mas é exercício, e é um exercício de para sempre, tá, gente?
É, Não é assim, vou exercitar 3 meses. Não, é um exercício de para sempre, porque à medida que nós amadurecemos, as provas também aumentam. é, Então, não tenham assim, essa pretensão de que, ah, não, eu sei direitinho separar. Vai acontecer, não, porque nós especializamos e os das trevas também. é. Mas alguém quer fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa da aula? Ei, Sheila, tá me escutando? Oi, Aline, sim, estou É. escutando. Então, boa noite. Boa noite. Eu fiquei em dúvida na hora que você falou da questão do espiritualista e do espírita, porque comumente eu escutava na casa espírita que os espiritualistas eram como se fosse um espírita não raiz, assim, sabe? De tipo que acreditava e misturava muitas tendências, sabe? Uhum. Que acreditava nessa questão espiritual, mas abria campos diversos e fugia do que fugia entre aspas, né? Mas conseguia mesclar, por exemplo, pegava uma questão do Ramatiz ou acreditava em outras influências, né? E então não ficava só no na leitura básica, né? Do Ai, Kardec, ai, assim, básica entre aspas também, tá? Assim, é. porque não tem nada de Coisa básico. do movimento Mas, espírita, morro de preguiça, aí eu achei curioso a hora que você falou, que me parece que é exatamente o contrário, né? Assim, não sei, não é? O que Kardec dessas colocou? distinções, né? Exatamente. O que Kardec colocou para nós? Né? Antes de ser espírita, você tem que ser espiritualista. Olha, ele escreveu isso. Então não dá para a gente ter um conceito separatista e sectarista que algumas pessoas do movimento espírita insistem em ter, sabe? Ai, mas vamos lá aos conceitos. O que é espiritualista? Espiritualistas são todas as pessoas que acreditam em espíritos, que acreditam que a alma sobrevive à morte do corpo. Então, os católicos são espiritualistas, os budistas são espiritualistas, os judeus são espiritualistas, os maometanos são espiritualistas. Quem não é espiritualista é aquele que acredita que morreu, acabou, não tem mais nada. Então, quem não é espiritualista é materialista. O materialista só acredita na matéria. Então, a maioria absoluta dos habitantes do planeta Terra são espiritualistas, ok? Então, isso que é ser espiritualista. E não adianta ser espírita sem ser espiritualista. Nós espíritas somos espiritualistas, mas os católicos, os protestantes, os budistas, os judeus, todos também são, ok? Esse separatismo do movimento espírita, de que tem que zelar pela pureza doutrinária, que só pode ler Kardec e espero que ninguém tenha saído. Beleza, deu um pico aqui no sinal. Mas, enfim, essa visão reducionista, que só pode ler Kardec, não pode sair da pureza, isso é uma visão antiquada e que o próprio Kardec condenou. Porque o próprio Kardec buscava informações em muitos lugares, tanto que ele buscou médiuns de várias culturas de outros países para ele conseguir trazer a verdade espírita. Então, ter como base o espiritismo não quer dizer que o resto do planeta todo seja ruim, né? Então, tomem muito cuidado com essas doutrinas, com essas pessoas que se colocam acima, senão fica igual o tal da salvação. Fora do espiritismo não há salvação. A gente, pelo amor de Deus, no século XXI não, né? Não dá nem para perder tempo com isso.
Então, são conceitos equivocados. Esclareceu para você? Sim, muito. Era mais ou menos o que eu pensava, mas quem sou eu, né, na fila do pão para poder contrariar? Então, a Você é gente uma fica. pessoa inteligente, capaz, buscadora, que tem não só o direito, mas o dever de questionar todo mundo. Porque quando a É, gente pensa assim, quem sou eu para questionar? É quando a gente cai nos enganos, né? Porque do jeito que uma pessoa encarnada te disse isso, podia vir um espírito falando em nome de Deus, um espírito lá da Idade Média, agarrado naqueles conceitos separatistas e falar para um agrupamento espírita que eles não podem isso, que devem aquilo. Aí o povo acredita. Você entende? Então, sim. nós não temos o Uhum. direito apenas de questionar, nós temos o dever de questionar, para sermos seguidores de Kardec e principalmente do Cristo, que era um grande questionador, um grande derrubador de conceitos, o maior revolucionário que nós tivemos no planeta. Temos que seguir os passos dele e não sermos ovelhinhas que vamos dizer amém para toda babaquice que o povo inventa por aí. Tá bom? Obrigada, viu? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Nós temos ainda 10 minutos. Hoje a turma está caladinha. Oi, Sheila, boa noite todo mundo. Oi, Joia? Tinha, tá boa? Tudo Joia. Ô, Sheila, eu queria que você voltasse um pouquinho nessa questão do corpo, né? A gente, na observação do corpo, que eu tenho feito um trabalho com a focalização, né? Para exatamente explorar né, essa conexão que a gente tem com o corpo e perceber, né? O que está por trás dos nossos sentimentos, das nossas sensações, e ter uma oportunidade de autoconhecimento, né? Então, eu queria que você repetisse, se você puder falar, que na hora que você falou, eu dei uma saidinha, eu não entendi muito bem o que que você falou sobre a Tá, questão do corpo tá. Então vamos na hora lá, da mediunidade. né? Nós somos espíritos habitando um corpo que interage o tempo todo com todas as camadas da nossa consciência. O nosso corpo, ele é o portal de manifestação do espírito. Então, quando a gente começa a estudar espiritualidade, mediunidade, a gente acha que isso é fora do corpo, é para além do corpo, e na verdade isso tudo manifesta no corpo. A mediunidade é um processo também fisiológico. A gente depende de liberação de hormônios, de enzimas, do funcionamento da pineal e de todos os músculos e células do nosso corpo. Assim, quando nós estamos dentro de uma comunicação mediúnica, seja ela direta ou indireta, assim, através de mim ou eu escutando e observando uma comunicação mediúnica, esta vibração ela vai produzir sim manifestações orgânicas em mim. É igual quando a gente conversa. Você conversa com uma pessoa muito negativa, isso produz manifestações orgânicas. Tem gente que você dá bom dia para ela e fica com dor de cabeça, é um trem de doido, né? Tem outros que de você lembrar dela, você já fica bem, modifica todo o seu campo. Na comunicação mediúnica não é diferente. Então, quando está se aproximando, se manifestando ou apenas presente na sala, não precisa nem estar ainda se manifestando através de um médium, a vibração do espírito, ela vai repercutir em seu corpo. E aí você tem que saber o que está acontecendo, né? Essa manifestação, ela está produzindo o quê? Dor, tensão, angústia, não é? Ela está produzindo leveza, mesmo que venham as lágrimas, é uma lágrima de tristeza, de comoção, ou é uma lágrima de emoção, de alegria, de elevação? Isso vai fazer com que a gente tenha uma percepção daquilo que é mais real, segundo Kardec, no próprio livro dos Médiuns, mais adiante, nós vamos voltar neste assunto, que é a percepção da qualidade fluídica.
Porque eu posso enganar com a minha voz. Eu posso chegar aqui e ter um blá 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 evangélico maravilhoso que eu convenço qualquer pessoa de que, né, de qualquer coisa. Eu posso ter isso, como a gente vê tanto isso no mundo. Não é? Eu posso convencê-los com a minha imagem. Espírito não tem a propriedade da ideoplastia, né? O perispírito, ele tem essa plasticidade que ele pode se apresentar do jeito que ele quiser. Então, eu posso vir aqui vestida de Nossa Senhora, de uma freira, espírita, adoro uma freira, né? Uma freira, um não sei o quê, aquela imagem bonita, um doutor. Aí vocês, o espírito superior. Aí eu estou aqui enganando a equipe e fazendo vocês entrarem em conflito, no que eu quiser. Vocês entendem? Mas se vocês ficarem atentos ao tipo de fluido que eu exalo, porque isso, gente, o espírito muda a voz, ele muda a aparência, ele faz fenômenos, brilhar luz, ele faz o que ele quiser, mas ele não disfarça a qualidade do fluido. Isto não é possível. Quem vibra amor, compaixão, todas as cargas positivas, ele exala de si, e o negativo também. Só que, como nós estamos com a mente muito focada na matéria, a gente vai só no visual e no fenômeno. Então, a gente que é médium, a gente precisa urgentemente já começar. Onde que a gente observa? Entrou numa loja, sente a energia, sente o campo. Está conversando com uma pessoa, sente o campo. Como que isso está reverberando em mim? Vai ler um livro, vai ouvir uma notícia na televisão, sente no seu corpo. Isso é positivo ou é negativo? Como é que meu corpo. Ah, nossa, me deu uma dor no estômago. Nossa, meu ombro ficou pesado. Quando você vê, você está assim e nem está prestando atenção. Então é isso, sabe, Ritinha? É a Importante. atenção plena em si mesmo que faz parte do exercício da mediunidade. Muito bom, excelente. Obrigada, Sheila. Nada, minha linda. Bom, Ô, meninos, Sheila, boa noite. Boa boa noite. Posso noite. falar? Dá Boa tempo? noite. Pode sim, uma última pergunta, fique à vontade. Não é pergunta, não, mas eu percebi o seguinte: essa percepção do fluido vai passar por um filtro interno nosso. A gente tem que trabalhar muito a gente também, as nossas dificuldades, para você conseguir perceber esse fluido melhor, né? Porque Sim, imagina um fluido às vezes negativo, mas você não está bem também, ou um fluido positivo e você não está bem também. Então, isso é muito complexo. Essa percepção do fluido, eu imagino que é uma coisa também que temos que fazer um trabalho muito grande para conseguir percebê-lo melhor. É isso que eu sinto. com certeza, Yara. Inclusive, Yara, essa questão, assim, na nossa vida, porque às vezes o fluido negativo pode ser nosso. Então a gente vai, não Isso é? mesmo. Vai para uma reunião mediúnica, vai para uma reunião de cura, de oração, de estudo, você tem que ver o que que eu estou levando para esse grupo, né? O que que eu estou levando para essa visita, para esse culto no lar? E aí entra, gente, a autorresponsabilidade, né? A gente consegue ficar assim, 100% todos os dias do ano? Não, ninguém consegue. Mas nós temos o dever de estarmos minimamente equilibrados, e se não estivermos, a gente tem que buscar um recurso de estar. Qual que são os recursos? A oração, o passe, a prece, cantar, dançar, fazer coisas boas, ouvir coisas legais, uma boa música, não é? Dançar um pouquinho, conversar com uma pessoa bacana. Nossa, hoje eu não estou bem, eu tenho uma reunião. Você pode enviar um reiki, pode me dar um passe à distância, qualquer coisa nesse sentido. Nós temos ferramentas, nós já temos ferramentas. Só que às vezes a gente nem está atento a isso, a gente não percebe o nível de densidade do nosso campo. E aí, às vezes, a gente sabe disso, que há momentos de reuniões mediúnicas que os espíritos precisam fazer um campo de contenção em torno de algum médium para ele não atrapalhar o trabalho. Olha só, que tristeza.
Então, quem quer trabalhar com mediunidade ou com qualquer outra coisa, né, igual eu que sou terapeuta, eu tenho que ter uma vigilância constante do meu campo. Como que eu vou tratar uma pessoa se eu estou lá toda atrapalhada? Agora, eu consigo estar bem todo dia? Claro que não, mas eu não abro mão dos recursos. Meditação, Ho'oponopono, prece, o que me equilibra muito é cantar. Eu sou uma pessoa que eu me equilibro cantar. Então, cantando. Então, eu não canto nada, viu, gente? Minha voz é horrorosa. Quem vê assim pensa que eu canto pra caramba, mas minha voz é feia. Mas eu gosto de cantar. Cantar é o meu lexotan, é o meu baseado, é o meu passe. Eu canto e me equilibro. Cada um tem o seu jeito de encontrar esse caminho, mas não podemos abrir mão nem prescindir disso que a Yara falou. E isso, gente, é um trabalho diário, constante e eterno. Não tem jeito. Mas é isso mesmo, Yara, muito obrigada, viu? Queridos, nosso tempo acabou, né? E é engraçado, né? Hoje eu pensei assim, nossa, hoje vai ser uma aula rapidinha. Hoje tem pouco conteúdo. Eu sempre penso isso, que assim, 8 horas eu já não vou ter mais o que falar. E a gente sempre consegue ir até o final, mas é muito bom. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Compartilhem esta aula. Amanhã ela estará lá no YouTube. Compartilhem esta aula com mais pessoas que vocês achem que precisem deste ensinamento. Vai ficar no YouTube, então, se em algum momento, olha, eu ouvi uma aula assim, assim, né? Estimulem as pessoas a se inscreverem no canal da FEFA, porque quanto mais pessoas se inscreverem, curtirem, compartilharem e escrever lá no YouTube o que vocês estão achando, se foi legal, fazer perguntas, isso tudo vai movimentando o canal e fazendo com que o YouTube entregue para mais e mais pessoas, que é o nosso objetivo com esta aula de educação mediúnica, levar o conhecimento, compartilhar para o maior número de pessoas possível, ok? Que vocês tenham os próximos 15 dias de muita luz, de muita paz. Nós nos veremos agora, deixa eu ver aqui, né, no calendário, que eu já falo para vocês, dentro de 15 dias, hoje é dia 16 de novembro, no dia 30 de novembro, ok? Nossa próxima aula. Se tiverem dúvidas, podem fazer perguntas ou no grupo ou pelo YouTube, que a gente vai respondendo na medida do possível. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja. Agradecemos imensamente por esta oportunidade, Senhor, e que durante o nosso sono noturno nós possamos continuar estudando, que cada um aqui seja levado pelo seu mentor, pelo seu orientador, para lugares de aprendizado, para esclarecer melhor alguma dúvida e aprofundar nos conhecimentos desta noite. Que Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, paz e Obrigada, boa luz. noite, viu, querida? Gratidão a vocês. Com Deus.